Olá, querido e querida. Quero desejar aí a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, né? Boa tarde, boa noite para você que está aí participando com a gente dessa aula. Hoje nós estaremos estudando o Evangelho de João, capítulo 2. Nós começamos, já, já vimos aí 2 semanas, né, estudando o Evangelho de João. A gente vai maratonar aí mais algumas semanas. Um cenário um pouquinho diferente das gravações aí usuais. Nessa semana a gente não está gravando na igreja. A gente não teve a EBD aí na Escola Bíblica Dominical na última semana. Então a gente vai começar a fazer essa gravação. Então, deixa eu só ver se está gravando aqui. Está gravando. Estou colocando o áudio para gravar aqui também. Então vamos começar aí o nosso estudo do Evangelho de João no capítulo 2. E para começar o nosso estudo, eu gostaria de ler com vocês o texto, né? Então a gente está no capítulo 2 de João, né? Se a gente volta um pouquinho ali no capítulo 1, nós tivemos ali um encontro de Jesus com Natanael, onde Felipe e Natanael com Jesus, né? Quando Jesus ali ele vai para Galiléia, encontra Felipe e Natanael tem esse encontro então com Jesus. Primeiro ele estava um pouco reticente, né, sobre a personalidade, a identidade do Messias, mas depois que Jesus revela, né, que o viu debaixo daquela árvore, então ele também crê nessa mensagem e no próprio Messias. Aí depois então nós, no versículo 51 do capítulo 1, nós temos ali uma transição para agora essa segunda parte do livro de João, que vai começar a tratar dos sinais especificadamente, né? E vai revelar que 7 sinais ou 7 milagres que Jesus faz. E é interessante que o livro de João está cheio desse número 7, né? Nós temos aqui a partir do capítulo 2 os 7 sinais que Jesus faz. E depois nós temos também as 7 revelações ou autoidentificações de Jesus como o grande eu sou, como eu sou, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a vida, sou o caminho, sou a verdade, né? E aqui o versículo 51 nós temos essa transição onde Jesus diz então para Natanael ali, em verdade vos digo que vocês verão os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Então, ali já anunciando grandes coisas que viriam. E no capítulo 2 nós começamos então essas narrativas dessas grandes coisas que viriam. E eu gostaria de ler com você. Abra sua Bíblia, eu vou estar colocando aqui também na tela, capítulo 2 do Evangelho de João, que diz assim: 3 dias depois houve. Então aqui nós podemos primeiramente seccionar, né, dividir o capítulo 2, aqui já a Nova Almeida atualizada, ela faz essa divisão do casamento em Caná da Galileia, que compreende do versículo 1 ao versículo 12, e depois nós temos a purificação do templo do versículo 13 até o versículo 21, e uma transição ali do versículo 23 a 25, né, falando que Jesus conhece todas as coisas. Hoje, especificamente, a gente vai ficar no capítulo 2, então deve ser aqui uma aula não muito extensa, e a gente vai ler então aqui essa primeira parte, vai fazer traçar alguns comentários, depois a gente vai ler a segunda parte, também traçar alguns comentários, fazer algumas aplicações, de maneira que a gente vai finalizar dessa forma. Então, começa no capítulo 2 dizendo: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem para o responsável da festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus, e aqui está a chave, né, dessa perícope, dessa parte. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais.
né, os seus milagres. E ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos e ficaram ali não muitos dias, né? Então nós vamos retomar aqui, fazer traçar alguns comentários aqui no capítulo 2 do Evangelho de João. Então nessa primeira cena aqui, do versículo 1 até o versículo 12, claramente o que a gente tem aqui é o casamento na Galileia, né? E nós temos no Evangelho de João narrado agora o primeiro milagre pelo evangelista, e é o milagre justamente da transformação em água em vinho. Então a cena se passa em Caná da Galileia, em um casamento. O texto ele não deixa muito claro, né, qual é a relação de Jesus com os noivos, tanto que, se a gente for olhar no próprio texto, né, a única pessoa que é nomeada aqui no texto do capítulo 2, nesse trecho aqui, é o próprio Jesus, ninguém mais é nomeado. A gente não tem o nome do noivo, a gente não tem o nome da noiva, a gente não tem o nome do cara que vai provar o vinho, a gente não tem o nome nem da mãe de Jesus, a gente não tem o nome dos discípulos, né? O que você tem aqui, de fato, né, a narrativa ela enfoca na pessoa de Jesus e no milagre de Jesus. E a gente percebe isso também pelo fato de que Jesus é o único aqui que é mencionado pelo próprio nome, né? Mas aqui o texto ele explica que Jesus ele está nessa festa, ele está com a sua mãe, ele está com os seus discípulos, então eles foram possivelmente convidados, né, para essa festa, e durante a festa algo incomum acontece, né? Se não incomum, pelo menos algo indesejado, né, algo que não deveria acontecer, acontece, que é o vinho da festa acaba. Imagina a gente num casamento, né, e a gente poderia pensar hoje não no vinho da festa, mas talvez na comida, né? Algo importante ali para a festa, para a comunhão, para tudo que está acontecendo. De repente, no meio da festa, né, essa comida acaba. E aqui o vinho ele precisa ser pensado nesse contexto original, né? Então aqui a gente pode entender que talvez havia alguma relação entre Jesus ou a mãe de Jesus com os hóspedes, né, os anfitriões aqui da festa, o noivo e a noiva, mas é difícil a gente saber qual em si é a relação, né? A festa está acontecendo em Caná da Galileia, o que é um pouquinho distante ali da onde Jesus morava. Assim, que eu digo um pouquinho distante, daria alguns quilômetros, né, da onde Jesus morava. No contexto aqui, a gente pode pensar que a festa de casamento ela é uma festa para ser celebrada durante vários dias, né? Não é uma festa que é celebrada durante 1 ou 2 dias. É uma festa que, no contexto aqui judaico, né, diz aí os estudiosos que até mesmo a festa era celebrada até mesmo por 7 dias, né? Então, se a gente imagina uma festa sendo celebrada por 7 dias, né, a quantidade de alimento e de vinho, né, que essa festa ela precisaria. E um dos pontos mais importantes dessa festa, ou algo importante da festa, é que a festa ela ratificava justamente a celebração ou o casamento entre duas pessoas, tá? E aqui então Maria, por algum motivo, né, Jesus está nessa festa aqui, e Maria, por algum motivo, ela se sente responsável pelo que está acontecendo ali, pela falta de vinho e pela falta dessa bebida na festa, né? E ela, então, ela roga para que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Até aqui, né, nós podemos até ver o início, talvez, de uma crença, como a gente vê muitas vezes no mundo do catolicismo romano, né, onde há essa crença da Maria intermediando a conversa com Jesus, ou essa oração com Jesus, né? Claro que nós não cremos isso, né? Nós cremos que nós temos livre acesso a Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas nós podemos ver aqui o reflexo, talvez, dessa crença aqui
em Maria como uma intercessora de Jesus, né? Mas algo que eu acho que o texto não deixa muito claro, simplesmente o pedido de uma mãe aqui para um filho, e que talvez ela pudesse ser uma das responsáveis aqui por essa festa. Daí então a gente tem aqui a resposta de Jesus, né, dizendo: mulher, o que eu tenho a ver com isso, né? E uma resposta que para algumas pessoas talvez pode até parecer um pouco grosseira, como alguns estudiosos também sugerem isso, mas que não me parece, né? Parece, assim como Maria, ela endereça ou ela fala com o seu filho, não como filho, mas como um milagreiro, um Messias. Jesus também fala com ela não como apenas filho, né? Então Maria não se endereça como mãe, mas como alguém que olha para Jesus, alguém com essa possibilidade de cura. Jesus também fala com ela como alguém que é responsável e que é senhor de todas as coisas aqui, né? E aí então Jesus, no começo, ele diz, né, ainda não é chegado a minha hora, e a gente pode depois até tentar investigar um pouquinho, né, do que a gente pode entender, né, com esse ainda não é chegado a minha hora, mas de fato depois Maria olha aquilo e fala: olha, tudo que o meu filho pedir aqui, tudo que ele pedir, vão lá e façam. E aí Jesus ordena então que se encham aquelas talas de pedra, cada tala aí de 80 a 120 litros, né? Então somos totalizando aí um total de 480 a 720 litros. E Jesus enche de água, né? E aí depois ele pede para que o mestre ali da festa, né, possivelmente um convidado, alguém especial ali que fazia essa provava, né, esse vinho, pudesse provar o vinho e depois o senhor da festa prova esse vinho, né? E ali então essa coisa, não, mas o que está acontecendo, né? Eles ficam sem entender, porque de fato parece que o melhor vinho é servido no final, né? É o que o texto aqui nos dá a compreender. E o que a gente vê também é um milagre sendo feito em abundância, né? Se a gente pensa em numa média de 600, né? A NAA, que é novamente atualizada, ela traz aqui 100 litros. Então, se a gente fazer por 6 talas, são 600 litros de vinho que está sendo multiplicado. Então, é uma abundância muito grande no milagre. E aqui, então, a gente começa esse primeiro milagre e o versículo ali no final desse trecho vai dizer que aqui se dá o início aos sinais de Jesus, né? E aí, os sinais de Jesus nada mais é do que algo que revela a identidade do próprio Messias e revela a identidade do próprio reino de Deus. E aqui a gente vai começar, então, a fazer, traçar alguns comentários aqui, trecho por trecho, versículo por versículo, depois a gente vai para a segunda parte, né? Então, primeiro eu gostaria de começar pensando aqui justamente nesse texto que se encontra do capítulo 2, né, de João, que é o milagre da multiplicação, na verdade da transformação, desculpa, da água no vinho. E é um milagre que só é narrado unicamente aqui no Evangelho de João. Assim como todo o trecho de João, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, né, Jesus ali no capítulo 2, o milagre de Caná da Galileia. Depois a gente tem ali, claro, uma interposição, né? Você tem ali o texto da purificação do templo, que é narrado em outros evangelhos, mas não nessa ordem cronológica, né? Em todos os outros evangelhos, a purificação do templo está acontecendo na última Páscoa, no final do ministério de Jesus, e aqui João ele coloca na primeira Páscoa, bem no início do ministério de Jesus. E aí depois o capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, e o capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, são trechos únicos, né, e que apontam alguns desses sinais que estão acontecendo, né? Primeiramente, a gente tem que entender a natureza de um sinal, né? O sinal, ele no texto de João, né, ele nunca é um fim em si mesmo. Se a gente compreende, como a gente já começou compreendendo, né, que o livro de João ele foi escrito a fim de que aqueles que lessem esses relatos pudessem crer na messianidade, né, crer que Jesus é o próprio Filho de Deus.
Esses milagres, eles precisam apontar, então, para essa realidade. Não para a realidade do milagre em si mesmo, ou do curandeiro, né, de Jesus que faz o milagre, mas a realidade que transpõe, que vai além do milagre, que é a realidade do autor do milagre, né? O milagre ele precisa apontar para duas coisas. Primeiro, para Jesus como o próprio Deus e Filho de Deus, como aquele que opera o milagre. E segundo, para a realidade do reino de Deus, que é uma realidade de uma nova vida e de uma nova realidade mesmo, né? E por isso que o texto vai dizer aqui que começam e se abrem os sinais, e nesses sinais a glória de Jesus, ou a fama de Jesus, o nome de Jesus é manifestado, a fim de que os seus discípulos passam a crer aqui em Jesus. Hernandes Dias Lopes, fazendo uma citação acerca desse milagre, ele diz o seguinte: esse primeiro milagre de Jesus repele o temor desarrazoado de que a religião rouba a vida, a felicidade da vida, ou de que a lealdade não se coaduna com a expansividade dos espíritos e com os prazeres inocentes. Corrige ainda a falta impressão de que o azedume é um índice de santidade, ou de que a taciturnidade é uma condição de vida piedosa. Ou seja, Hernandes Dias Lopes aqui cita justamente a ideia de que o primeiro milagre de Jesus, ele traz a ideia de que a religiosidade e a vida com Jesus não precisa ser essa vida, não é, né? Não é que não precisa, mas não é essa vida triste de azedume, de amargura, mas antes é uma vida da alegria, da felicidade, né? Jesus trazendo de volta aqui o vinho da festa, ele traz também a própria alegria festa, uma vez que há uma relação muito grande entre o vinho e a alegria no contexto da Bíblia. O versículo 1 começa dizendo aqui, então, que ao terceiro dia Jesus ele está nessa festa, né? Alguns vão fazer referência que é o terceiro dia com a ressurreição de Jesus, né? Que é o terceiro dia ele ressurge, mas não é possível, ou não está claro, na verdade, essa associação aqui no texto, né? Não, embora é uma possibilidade, nem sempre, só porque está citando aqui uma questão aqui de cronologia de tempo, necessariamente está se referindo aqui à ressurreição de Jesus, né? Particularmente, eu acredito que não há argumentos fortes o suficiente para fazer essa associação, né? Mas que simplesmente João ele está traçando aqui uma sucessão de dias que vai acontecer desde o princípio ali do capítulo 1, né? Onde ele várias vezes vai dizer, no próximo dia, no próximo dia, no próximo dia, no próximo dia, e aqui é o terceiro dia. E se a gente faz essa ligação aqui, seguindo cronologicamente os dias que João cita, né, o casamento ele está acontecendo justamente no sexto dia. E isso traz, sim, uma questão interessante quando a gente faz uma alusão, uma comparação do que acontece em Gênesis no sexto dia, que é o casamento de Adão e Eva, né? Onde você tem a história ali do primeiro casal, né? E aqui você tem também o primeiro milagre acontecendo em um casamento, né? Não sei se o autor ele teve essa intenção em fazer isso, mas é uma relação que se pode ser feita de uma forma bem interessante, né? Jesus, então, ele começa aqui o primeiro dos 7 milagres. E quais são esses 7 milagres que a gente tem em João? Os 7 milagres, ou 7 sinais, eles estão narrados do capítulo 2 até o capítulo 12. Então, o primeiro sinal que a gente tem é Jesus transformando a água em vinho aqui em Caná da Galileia. O segundo é a purificação do templo, também no capítulo 2, o próximo trecho que a gente vai estudar. O terceiro é o milagre do filho do centurião, no capítulo 4, versículo 46 a 54. Esses são os 3 sinais do ciclo de Caná, né, que a gente fala. O quarto acontece
a cura, então, de um homem com lepra em Jerusalém, capítulo 5. O sexto é o milagre da multiplicação para 5.000 de pães, né? Ali no capítulo 6 de João, que também acontece, se repete ali no capítulo 8, né? Não sei se a gente colocar como 2 milagres distintos, a gente tem até 8, né? Depois o sexto milagre, ou sinal, é a cura do cego de nascença, lá no capítulo 9. E, por fim, a gente tem a ressurreição de Lázaro no capítulo 11 de João, fechando esse ciclo aí de 7 sinais, né? Lembrando que cada um desses sinais, eles apontam para uma realidade não só de Jesus como o Filho de Deus, mas uma realidade do reino de Deus. E assim a gente pode compreender o milagre, né? Então, primeiro, o milagre ele tem esse apontamento para uma realidade do reino de Deus. O que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, quando a gente olha o milagre da provisão de Jesus do vinho nesse casamento, a gente pode se questionar para qual realidade Jesus quer apontar ao fazer esse milagre, né? Para que a realidade do reino de Deus, desse reino que já começou, mas ainda não na sua totalidade, a gente pode perceber no milagre aqui da transformação da água e do vinho, né? Primeiro, talvez a gente pode apontar para a realidade da provisão de Deus. Deus é um Deus que provisiona, né? E de que nesse casamento não há falta de provisão de Deus. Deus é um Deus que traz a provisão. Essa é uma primeira realidade do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de provisão. Segundo, que nesse casamento, a realidade é um reino de alegria. Por mais que na realidade terrestre, muitas vezes o vinho se acaba, muitas vezes a alegria se acaba, muitas vezes há desesperança e desespero por falta desse vinho, né? A realidade do reino de Deus é a realidade onde o vinho ele nunca se acaba, porque Jesus é quem provisiona esse vinho para a festa e essa alegria para a festa, né? Então é isso que o milagre faz, né? O sinal, ele aponta para uma realidade do reino de Deus, né? Uma realidade onde a doença ela não tem a sua última voz, mas que a palavra da cura é a palavra da realidade do reino de Deus, né? Então são essas questões que a gente precisa perceber sempre no milagre, né? O milagre nunca é um fim em si mesmo, né? Muitas pessoas seguem a Jesus por conta do milagre, mas esse nunca foi o propósito do milagre, né? Ser um fim em si mesmo, mas ele aponta para uma realidade para trás de si mesmo. Versículo 2 e versículo 3, né? A gente continua aqui no texto, né? Então, ali no versículo 2, Jesus então é convidado, né, para essa festa com seus discípulos, para esse casamento, e acaba o vinho então, e a mãe de Jesus chega para Jesus e fala, não tem mais vinho. E ele diz, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então a gente vê a importância aqui do casamento, né? A mãe de Jesus, ela de certa forma se sente responsável por essa falta de casamento, por essa falta de vinho. E alguns vão dizer que talvez ela seja uma das responsáveis pelo casamento, né? E por isso que ela foi convidada também para esse casamento e por isso que ela se sente tão responsável, né, por essa falta de vinho, né? E aqui é interessante que a percepção dela, né, da falta de vinho, né? Ou ela realmente é uma dessas responsáveis e por isso ela foi avisada dessa falta de vinho antes mesmo que os convidados percebessem, né? Ou a gente pode pensar até nessa preocupação da Maria, né, pela provisão do casamento. É interessante que uma mulher que tem essa percepção, né, e aqui a gente tem já essa ideia, né, de que as mulheres elas possuem esse sentido de percepção mais aguçado do que os homens, né? E aí então Maria ela percebe aqui a falta de vinho e pede então para que Jesus possa fazer alguma coisa. E ele diz então não é chegado a minha hora. E essa expressão não é chegado a minha hora, ela normalmente no Evangelho de João ela se especifica para falar da crucificação e da ressurreição.
né? Então, de fato, ainda não havia chegado a hora, né, da crucificação e da ressurreição de Jesus, né? E aqui a gente pode entender que talvez ele está falando também com chegado a hora da manifestação, né? Porque a partir de quando Jesus agora começa a operar seus milagres, então a gente vê que o ministério de Jesus propriamente dito, ele começa a se alavancar. Não. E aí Jesus então ele transforma essa água em vinho. A gente não sabe muito bem dizer assim o teor alcoólico desse vinho. Eu acredito que de fato existe um teor alcoólico nesse vinho, né? Porque o processo de tirar o teor alcoólico, de destilação, né? Ou na verdade de não destilação, que destilação é aumentar o teor alcoólico, mas de retirar o teor alcoólico desse vinho, ele ainda não existe, né? Na sua plenitude, né? O vinho ele passa pelo processo natural da fermentação, então existe sim um teor alcoólico nesse vinho, que Jesus está. E aí a gente vê claramente isso porque o vinho ele é o sinal da alegria, né? Não se embebedo com vinho, então quer dizer que existe uma possibilidade de se embebedar com o vinho, então existe um teor alcoólico, né? Alguns estudiosos como Craig Kinner, por exemplo, eles vão sugerir que havia uma recomendação rabínica dos rabínicos de que o vinho, e principalmente nas festas, eles deveriam passar por um processo de mistura com água, né? E há uma recomendação de que a cada 2 partes de água, até 4 partes de água, você tem uma parte de vinho, né? Então esse vinho ele se torna mais fraco, né? Ali para a questão principalmente da festa, e aí pensando talvez na quantidade de pessoas, né, que você está precisando alimentar com o vinho, né, e se basear no vinho, e até para que não haja excessos e as pessoas possam beber mais sem se embebedar. Então esse vinho era sugestionado pelos rabinos, né, de que houvesse uma mistura com a água. Então aqui possivelmente, né, nessa festa também essa recomendação, e ainda se tratando de um casamento judaico, ela é seguida, então a gente entende que o vinho aqui não tem a sua totalidade de teor alcoólico, mas que ele é mais fraco, né? Eu não sei dizer se o mesmo se aplica para o milagre de Jesus, né? Quando Jesus ele transforma essa água em vinho, se esse vinho é um vinho mais fraco, se não é mais fraco, né? Eu acredito que sim, é um vinho com teor alcoólico, mas que isso também não ocasiona em nada, né? Aqui, o mais importante aqui é justamente o que esse vinho ele simboliza, né? A falta de vinho num casamento no contexto judaico era um sinal de vergonha, né, para aquele casamento. É um sinal de realmente vergonha perante os convidados, né? Quando Jesus ele faz aqui esse milagre de transformar água em vinho, ele restaura a dignidade desse casamento, né? Ele restaura a dignidade desse casamento. Então, ali, então, a cena continua com Jesus pedindo que fosse, então, enchido aquelas talas de pedras. E é interessante que o texto faz questão de ressaltar que eram barris de pedra. E normalmente os vinhos são colocados em barris de madeira, assim como colocado hoje, né? Vinho em barris de madeira. Mas aqui você tem essas talas de pedra, né? Que no contexto judaico, a tala de pedra ela era essencialmente ligada à água que era guardada para purificação, ou era utilizada para purificação, para o ritual de purificação. E nestes locais onde essa água de purificação são guardadas, e isso porque a pedra ela era entendida no contexto judaico de que ela não estava tão propícia às impurezas, então a água guardada nessas talas de pedra ela não se tornava impura como a água guardada em outros recipientes. Aqui Jesus ele demonstra, né, de que o seu milagre ele também é esse milagre que passa pela
pela ideia da purificação e da santidade, né? Jesus utiliza esses jarros que são utilizados para esses rituais de purificação, tá? E aí, por fim, então, versículos 7 ao 12, né, a gente tem ali toda a cena acontecendo. No final, o mestre ali da festa, né, falando, não, eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? Normalmente o vinho melhor ele é servido no começo, né? E aqui talvez o vinho melhor é aquele com maior teor alcoólico, né? Que tem ali que é mais forte, né? E esse vinho é servido no começo, porque uma vez que as pessoas já tomaram, né? E agora elas já estão felizes, elas podem experimentar do vinho mais fraco, né? E não vai fazer diferença no paladar em si. Então aqui o mestre ele fala, não, mas o que está acontecendo? Que isso é servido para o final, tá? Mas o que esse texto ele nos aponta é justamente essa capacidade de Jesus de trazer provisão material, e não só material, mas a provisão da dignidade e a provisão da alegria quando essas coisas faltam, né? Aqui a falta, né? A falta da provisão material, a falta de dignidade, porque a falta de vinho traz essa vergonha, a falta de alegria, porque a falta de vinho é relacionada à falta de alegria. Mas Jesus, quando provê o vinho, ele provê todos esses elementos de volta para a festa, né? E isso aponta para esse milagre de Jesus provendo esses elementos aí para a festa. E não só isso, né? Não só você tem ali a questão da provisão de Jesus para essas questões em si, mas o milagre também do vinho, ele aponta para o início do ministério desses sinais que são revelados, né? A partir do Messias e a partir de Jesus. E agora a gente vai especificadamente aqui para a segunda parte, né? E essa segunda parte ela está mais ligada ao evento de Jesus no templo. Eu vou aqui de novo compartilhar minha tela para que a gente possa ler o texto junto. Essa segunda parte aqui, ela começa no versículo 13, né? Vai até o versículo ali, a gente vai ler até o 25. Então, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal é esse que você nos mostra? Né? Que de novo enfatizando essa ação de Jesus como sinal. Jesus lhe respondeu: destruam esse santuário, em 3 dias o levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos, você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, não se referia ele referia-se ao santuário de seu corpo, pois quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos lembraram de que ele havia dito isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, quando os viram os sinais. De novo, aqui a ideia não é os milagres, mas os sinais, né? Mas o próprio Jesus não confiava, porque conhecia todos. E não precisava de alguém como testemunha, porque ele mesmo sabia da natureza humana. E que interessante, né? Que João ele fala a partir da linguagem de sinais, né? E não de milagres. Milagre, ele pode ser, uma das traduções é o dunamis, né? O poder ali, a ideia de milagre. Mas os sinais é a ideia da semeia, né? Semeia é a ideia desse sinal, né? Que aponta para algo. E aqui, então, a gente tem a purificação do templo. Se a gente ver ali logo em cima, está escrito que os textos sinóticos, eles narram isso em Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19. Tudo já na última parte da paixão, o final do ministério de Jesus, na verdade, antes da paixão em si, do evento ali da crucificação. E isso faz sentido, né? Tá no final. Muitos teólogos, inclusive, vão dizer que isso foi o ápice
do enfrentamento, da confrontação de Jesus com a religião judaica, né? Que quando ele afronta o templo, então, tanto que essa é uma das acusações que é feita depois no Sinédrio, né? Para que Jesus possa ser exposto à cruz, mas quando ele afronta o templo, ele está afrontando a religião judaica, né? E de que não só a religião judaica é uma afronta política também. Então, muitos vão ligar e dizer que esse ministério, esse evento acontece no final do ministério, e que faz sentido, né? Porque no Evangelho de João, depois você vê um convívio de Jesus ainda com o templo, né? Jesus ensinando no templo, Jesus ainda estando na sinagoga, e de que essa presença de Jesus ela seria um pouco mais incomodante, né? Ela se incomodaria mais se tivesse acontecido de fato no começo do Evangelho como o começo do ministério de Jesus, como narra aqui em João 2, né? O que isso indica, né? Alguns vão entender que é uma transposição teológica, ou seja, existe um propósito por trás disso, né? E que João ele transpõe o evento do final do ministério de Jesus para o começo do ministério de Jesus, né? E aí ele faz isso por uma questão teológica que ele quer apontar aqui nesse trecho. Essa é uma possibilidade. Outros vão dizer que não, porque o que a gente tem aqui é um segmento cronológico, né? Tanto que João vai dizer, depois de um dia, depois de 2 dias, depois de 3 dias, estando agora próxima à Páscoa. Então ele traz referências cronológicas e geográficas no seu evangelho, e tanto que a narrativa de João é uma narrativa cronológica, mas que talvez o que você tenha, na verdade, 2 eventos distintos, assim como você tem 2 multiplicações de pães, você tem talvez eventos de purificação de templo diferente, de que não seja a mesma e de que há uma narrativa posterior. De fato, a gente não chega aqui a uma conclusão, mas a gente tem esse texto aqui no ministério de Jesus, e João coloca no começo do ministério de Jesus, próximo à Páscoa, e aqui então Jesus ele entra ali para o templo, e esse evento em si, onde Jesus chega ali, né, numa ira santa, né, numa ira justa, ele entra no templo, encontra os vendilhões aqui que estão vendendo bois, ovelhas, pombas, cambistas, e faz um chicote de cordas, né? E aqui o chicote não é para as pessoas, mas ele expulsa todos, né? Com as ovelhas e os bois, né? Então aqui algumas questões, né? Esse evento que está acontecendo aqui, primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Que tipo de venda é essa que a gente tem aqui no texto da purificação? Quem são esses mercadejantes, esses vendedores do templo, né? De fato, a gente tem no mundo antigo, principalmente no átrio ali dos gentios, uma venda principalmente de elementos do culto do templo, né? Como ovelhas, como pombas. Então, se a gente pensa que, principalmente na Páscoa, né, as pessoas estão peregrinando para Jerusalém para fazer o seu sacrifício, que precisava ser feito dentro das festas judaicas, e a Páscoa é uma dessas principais festas judaicas, e as pessoas estão peregrinando de todo o local para o templo de Jerusalém. Então você precisa facilitar a compra desses elementos para a purificação do templo, ou para esses sacrifícios, né? Então o que está acontecendo aqui? Por que Jesus se incomoda com essa cena que já é típica do mundo judeu, né? E a gente não sabe muito bem o motivo específico, né? Há várias hipóteses. A primeira delas é que talvez há uma exploração, né, por parte daqueles que estão vendendo no templo, e Jesus, de uma maneira profética, ele vai contra essa exploração. Então, nessa teoria, a gente pode pensar que talvez o pobre ou aquele que está vindo de longe, ele não tem a possibilidade de trazer os seus animais para purificação e para esse sacrifício que é feito no templo.
E quando ele então ele vai no templo para fazer essa compra, uma compra de certa forma permitida pelo templo, né? E o templo aqui ele tem uma função estatal política também, não só religiosa. E então a grande questão é a que preço que está sendo vendido isso, né? Se é realmente um preço justo para o sacrifício ou se existe uma exploração para aqueles que estão vindo de fora, né? De forma que a economia do templo aí está rodando. Né? Uma segunda questão que pode ser aqui tem a ver com não só a exploração, alguns vão contra essa ideia, mas talvez a defesa do culto gentílico, né? Onde talvez pelo fato de que os mercadores, tudo isso está acontecendo no templo dos gentios, né? Existe uma rejeição ao culto gentílico, né? E esses são impedidos de realmente cultuarem, né? Ou de realmente terem a participação do templo. Então, talvez Jesus esteja combatendo essa divisão entre judeus e gentios que estão acontecendo, né? Essa é uma possibilidade. Ou talvez Jesus, né, uma outra proposta, é que Jesus esteja trazendo uma purificação e julgamento, né? A liderança do templo, entendendo que essa liderança é uma liderança imoral e vendida da sua época. A gente já sabe por historiadores que vão narrar que nessa época muito das centralizações ou dos apontamentos dos sacerdotes e sumos sacerdotes, eles acontecem via política, né? E não apenas na via religiosa ou uma escolha divina do povo, né? Mas é uma jogada política também aqui do Império Romano, colocando os sacerdotes e sumos sacerdotes, né? Pessoas ali que vão beneficiar também essa relação com o Império Romano, né? E talvez isso seja uma das acusações que estão acontecendo aqui. Mas qual é a acusação? A gente especificamente, essas são algumas possibilidades, mas de fato esse evento ele traz algo importante que é um paralelo, né, à morte e à ressurreição de Jesus, né? Aqui o texto fala, né, a pergunta que é feita a Jesus, né, como que esse templo ele vai ser destruído e reerguido em 3 dias, sendo que ele está sendo construído há 46 anos, né? Só que, historicamente, a construção ela vai ainda até o ano 64, 67, salvo engano. Então ele dura aí quase mais de 80 anos, né, a construção desse templo de Herodes. E ele é destruído no ano 70. Então ali ainda está em construção, o templo ainda não está finalizado quando esse evento acontece, né, no ministério de Jesus ali por volta do ano 27, 28 até 30 no máximo, né? E aí Jesus, então, talvez aqui há um paralelo, na verdade, com certeza, com o seu próprio templo, com o seu próprio corpo, né? O templo de Herodes, ele simbolizava a presença onde era feito o ensinamento, a instrução, a cura, os sacrifícios, e agora Jesus aponta para o seu próprio templo, para o seu próprio corpo, como local onde agora acontece essa presença de Deus. A presença de Deus ela se encontra a partir da própria pessoa de Jesus, que agora vai sacrificar o seu templo, assim como o templo foi derrubado de Herodes, né? O templo, o corpo de Jesus seria sacrificado como um cordeiro de uma vez por toda, a fim de que agora o Deus pudesse preparar no seu templo morada, né? Para aqueles que os seguissem. E aí então Jesus ele tem ele faz uma profecia acerca disso que vai acontecer. Nesse primeiro momento, os seus discípulos não compreendem aquilo que está acontecendo, né? Mas depois, então, quando Jesus de fato morre e ressuscita, então há um entendimento claro disso que está acontecendo e dessa fala profética de Jesus, né? Então, esse evento aqui da purificação do templo é sim um evento que nos traz a realidade da importância do zelo pela casa de Deus, mas além disso, esse zelo justificado, né, o zelo de Deus, o zelo pela casa de Deus é um zelo justificado, mas além disso ele traz a maior importância de que agora a adoração, e isso ele vai ser revelado no capítulo 4, não está mais no Monte Sinai, no Monte Sião ou no templo,
mas que está no Espírito, e o Espírito tem verdade, e de que o sacrifício de Jesus, ele possibilitou de uma vez por todas, de que haja essa relação de presença real com Deus por meio do seu sacrifício, né? E aqui então o texto diz que coloca então duas pessoas, aqueles que creram em Jesus, os discípulos, os seus seguidores, por conta dessa revelação, e depois no final vai dizer acerca daqueles que Jesus conhecia e de que essas pessoas de fato não confiavam em Jesus e Jesus não confiava neles, né? Mas que esse testemunho ele era necessário nesse sentido, né? Então esse foi um pouco, né, do resumo aí do que está acontecendo no capítulo 2, primeiro com o evento ali da transformação de água em vinho e depois aqui com o evento da purificação do templo. Na próxima semana, próximo domingo aí, a gente vai estar estudando o capítulo 3, o encontro de Jesus com com Nicodemos, né? Quero orar com você nesse momento, pedir que Deus traga a iluminação por meio da sua palavra. Deus, eu quero agradecer por cada ouvinte, por cada pessoa que está lendo, ouvindo, assistindo essa gravação, que seja um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo de encontro com a Tua Palavra, que a Tua Palavra traga crescimento e, acima de tudo, relação e relacionamento real contigo, Jesus. Pai, faça com que a Tua Palavra possa frutificar no coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana. Na próxima semana a gente continua aí com o capítulo 3 do Evangelho de João.